Testemunho 3, segunda tábua, parte 1, 24 de abril de 2017. Eram 2 horas da manhã quando tudo começou. Estava sonolenta, meio dormindo, meio acordada. Tinha ido ao banheiro e quando retornei para o quarto, o sonho aconteceu. O anjo brilhante apareceu de novo e me disse: Eu sou o anjo que saiu diante do Senhor e venho para explicar-lhe a outra tábua dos 10 mandamentos. Os mandamentos sempre apareciam em letras de ouro e continuou dizendo: Venho explicar a segunda tábua, os outros 6 mandamentos. O primeiro: honra o teu pai e a tua mãe, e conhecemos a verdade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Foi-me explicado que os pais são a expressão ou extensão do amor ágape que o céu goza, dando a cada família, mas que não honramos nossos pais quando sabemos que eles precisam de nós e não estamos lá para eles. Eu vi cada filho, por gerações, pensando em seus próprios planos e metas. Deixavam para trás o que era realmente importante. Colocavam seus pais a cuidado de outros em casas de repouso, e o afeto natural deles iam se apagando com as coisas deste mundo e era substituído por suas ambições. Também me foi mostrado pais e mães que foram verbalmente e fisicamente maltratados por seus filhos e filhas, conhecedores da verdade, que fizeram seus pais sofrerem. Eles choravam e gemiam diante de Deus por seus filhos. Anjos saíam rapidamente com as orações diante de Jesus, e eu vi como Jesus levantou as mãos, e estes novamente vieram rapidamente para assistir com o Espírito Santo esses filhos que estavam desencaminhados. Mas muitos desses filhos recusavam a advertência. Outros já aceitavam. Logo aqueles que aceitavam, a alegria deles retornavam, e eles retornavam para seus pais e viviam felizes. Mas quando eu estava vendo tudo isso, o anjo me disse: Ninguém que seja instruído e se afaste, e não se arrependa, pode ser salvo, mesmo que esses pais intercedam por eles. Eu vi como haviam muitos pais e mães em hospitais com fortes problemas de saúde por causa do sofrimento que afligiam esses filhos. E eles sofriam muito ao ver seus filhos felizes na estrada para a perdição. E mesmo que eles orassem e os avisassem, eles não queriam prestar atenção. Mas alguns pais advertiram seus filhos e eles retornaram, mas muitos não retornaram. O anjo me disse: Olha, e eu vi uma grande luz, e era muito brilhante, e ficou no meio dos pais e dos filhos, e eles começaram a brilhar tanto que eu mal podia vê-los. Então eu perguntei o que era que eu mal podia ver. Então ele me disse que era o espírito e poder de Elias, o poder do convencimento final, o último chamado da graça antes que termine, pois está prestes a acabar, amados. É assim que me foi dito. Aqueles que aceitam serão aceitos no amado. Então eu vi como aquela luz desaparecia e pais e filhos se abraçaram e caminharam juntos. Mas outros, quando essa luz estava neles, desapareceu. Pude ver como alguns estavam indo para um lado e outros para o outro. Alguns deles levaram luz e outros não. Então eu perguntei: dos que se separaram, por que alguns carregam luz e outros não?
Então ele disse: Olha de novo. E quando olhei, vi densas nuvens negras que se instalaram sobre alguns que se separaram, enquanto os outros traziam luz. E eu queria saber melhor, e lhe perguntei: Por quê? Me diga. Então ele me disse que aqueles que estavam com luz eram aqueles que haviam aceitado o Senhor, mas infelizmente eram famílias que alguns aceitaram e outros não. Houve uma separação. E embora aqueles que foram com a luz estavam com essa luz brilhante, eles choraram, porque viram como seus familiares, que eles tanto amavam, não haviam aceitado. Foi tremendo, bem sofrido, porque sempre digo, me são mostradas pessoas que conheço, algumas não. Muitos deles, dessa vez, eu não conhecia, somente algumas, e era muito triste ver o que estava acontecendo. Eu também vi pais na escuridão e filhos que estavam na luz, e filhos na escuridão e pais na luz, porque havia separação entre as famílias. E o anjo me disse: É o livre-arbítrio. Nós não podemos, nem mesmo se quisermos, intervir. O anjo também me mostrou a televisão, novelas, filmes, cinemas, livros eletrônicos, estudos, obras, ideias, sonhos. Tudo isso separava os filhos de pais e pais de filhos, e o afeto natural era pouco a pouco perdido na humanidade. Vi em outros grupos como era seu falar, andar, pensar, como era a palavra do Senhor. Estes grupos que eu vi eram muito diferentes do grupo anterior. Eles eram toda a palavra de Deus no falar, no andar, no pensar, em sua natureza. Eles se regozijavam na natureza de Deus, em meditação, no plano da salvação, em sua lei. Eles foram abalados com os ataques super fortes, amados, por coisas que dificilmente podem ser descritas, mas permaneceram unidos, porque estavam unidos sobre as asas de Jesus Cristo. Além disso, como o sonho estava acontecendo, vi alguns pais deixarem seus filhos se governarem sem qualquer regra e causou uma grande amargura para esses pais quando viram o que havia acontecido com seus filhos, conforme iam crescendo. Vi também que todo filho que fazia sua própria vontade e esquecia suas tarefas era infeliz, estava em depressão, andavam ansiosos e às vezes até muito doentes, porque quem os dirigia era o inimigo das almas. Por isso, perderam essa afeição natural e não mais amavam aqueles que os haviam trazido ao mundo e que oravam por eles. Comecei a pensar e disse: Senhor, mas o que vai acontecer com essa situação? E me disse: se nossos olhos pudessem abrir e ver como desde o ventre todo bebê é educado para a salvação ou para a condenação, os pais fariam o melhor uso desse dom que o céu lhes dá. Então eu disse: Uau! Que grande responsabilidade é ser pai e mãe, quanta leviandade de nossa parte e não pensamos. O anjo estava me dizendo que geramos sementes boas e más, tanto para a salvação quanto para a perdição. Então, foi isso que me foi dito no primeiro mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então saiu em letras, novamente de ouro, o próximo mandamento: não matarás. Eu vi como esse mandamento foi violado sem nenhum ataque físico. O sofrimento que os filhos davam a seus pais os matavam. O sofrimento que os maridos davam às esposas as matavam e vice-versa.
Vi como os pais matavam os filhos de sofrimento, dor, abandono e desespero. Era tão terrível, amados, ver aquelas cenas que eu não conseguia ver. O que via era como se pudesse vê-las por dentro e sua vitalidade interior ia se acabando pouco a pouco. Eu via famílias com filhos e pais que ficavam fora por longos e prolongados tempos, como o fardo só caía sobre a mãe e ela continuava a enfraquecer pouco a pouco, adoecia, mal conseguia se mexer, e o anjo me disse: esses maridos, Deus os acusa de homicídio. Eles são acusados de assassinato perante a lei de Deus. Vi também muitos se levantarem contra outros com insultos, perseguições verbais, descréditos, e estes também, ele me disse, estes também são acusados de homicídio. O anjo me disse: tudo, 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 tudo conta, tudo está escrito. Eu vi quantos também rejeitaram os remédios que o céu nos deu em seu grande amor. Estavam tão doentes de morte, tão doentes que não puderam parar. Estavam super pálidos e o anjo me disse: estes também são acusados de homicídio. Eu vi um anjo. Esse anjo era o instigador dessas coisas e seu trabalho era terrível e infernal. Tudo em seu caminho era desolação e morte. Se o convidássemos para vir, ele não esperaria. Quando eu perguntei: e quem é esse anjo? Ele me disse que esse anjo é o anjo do abismo. Nós o convidamos em nossas ações, em nossas decisões, e ele está sempre presente. Eu vi como alguns plantavam em lindos campos, onde havia ar puro e batia o sol. Eles estavam em contatos com árvores, com flores. Suas bochechas, que eram pálidas pela doença, ficavam vermelhas, e o anjo me dizia: você vê esse grupo? Esse grupo recebeu seu pagamento justo. Aquele que semeia bem, colherá. Mas então eu fui levada como se fossem em hospitais e vi coisas cheias de drogas. Bem, as drogas estavam na ordem do dia. Os corpos que estavam lá dificilmente poderiam ser movidos. Eles morriam por intoxicação. Eu vi como sua corrente sanguínea estava cheia de muitas drogas, muita sujeira, e me diziam: eles morrem pela corrente sanguínea, estão envenenados. Então, quando vi que nessas pessoas que preparavam as drogas havia uma mente que não era humana e estava trabalhando através das drogas, essa mente era que fazia com que eles pudessem preparar as drogas. E muitos os acariciavam. Mas o anjo me disse: olhe, olhe, veja o que está acontecendo. Vi o que as pessoas faziam com as drogas que eles lhes davam. Então eles os acariciavam, os prendiam ao peito. Eu via que essas drogas se transformavam em escorpiões e eram como escorpiões que tinham grandes venenos e os atingiam, envenenavam seus corpos de gravidades e muitos deles foram mortos. Então o anjo também me disse: estes também, estes também são acusados de homicídio voluntário. E ele continuou me dizendo: medida por medida, de acordo com seu conhecimento será medido. Isso me fez estremecer, porque eu disse: Senhor, uau! Tantas vezes falamos com as pessoas sobre a reforma de saúde e todas essas coisas. Mas ele continuou repetindo para mim: medida por medida, de acordo com seu conhecimento, é que será medido. Então eu também vi como o anjo do mal falou nos ouvidos dos humanos e sugeriu que eles acabassem com suas vidas, com a vida dos outros
E então ele tinha logrado êxito. Ele rira, mas rira com a risada assustadora. Estremecia tudo, sentia que o planeta estremecia. Ele rugiu e alguns foram protegidos por uma luz, porque ele também queria destruí-los. Mas quando queria destruí-los, não podia, porque tinham proteção especial. Mas ele rugia de raiva, porque queria tocá-los e não conseguia. Então o anjo me diz: os eventos correm e é necessário fazer isso e aquilo. Ele repetiu para mim várias vezes: é necessário fazer isso e aquilo. Assim, logo depois de ver e mostrar-me isso, me passou de novo as letras de ouro e me disse: leia, não adulterarás. Então ele disse para mim: venha e veja. Quando eu vi matrimônios. Eles eram bem casados, casados pela igreja, pela lei, mas eles corromperam seu leito com aberrações ilícitas. Havia uma nuvem de anjos mau ao redor, cobrindo a cama deles. Era terrível. Eu não podia acreditar no que estava vendo, amados. E ele me disse: depravação atrás de depravação sob o manto do casamento. O que ele criará é desolação, doença, estresse e infelicidade. Todos esses apetites depravados que buscam maior deleite nos outros são terríveis. O que está acontecendo é terrível. Então eu vi como as pessoas que se divorciaram se casaram novamente, sem que seus cônjuges estivessem mortos ou casados. E a igreja os recebeu e lhes deu posições com toda a liberalidade. O anjo gritou para mim nesse momento. Eu estava com medo porque o anjo gritou. Ele sempre falou comigo, mas dessa vez ele gritou. E quando ele gritou, ele disse: isso é inadmissível. Deus não está lá. Isso é abominação. Isso é abominação. E ele gritou e disse: adultério. O adultério é a ordem do dia. Suas mentes são depravadas, seus olhos não são puros, e menos suas ações. Era terrível, irmãos, o que estava acontecendo ali. Então me passou uma cena terrível e eu vi um grande templo. Era muito bonito, mas o que eu vi lá me fez pensar que era um dia de sábado. Havia um desfile entre a igreja e me disseram para olhar. E quando olhei, vi os preparativos nas casas daqueles que eram adventistas. Entendo que eram adventistas porque estavam se preparando para o sábado, mas tudo era luxo. Havia muita ostentação, vaidade, falácias, e eles não lhes davam a real importância do momento, do que é realmente o sábado do Senhor. Então vinha o sábado de manhã e todos estavam bem vestidos, trajes que moldavam os corpos das senhoras, e todas elas desfilavam pela igreja. Então o anjo me disse: olha agora, olha de novo. Então eu vi mulheres com bustos de fora, coxas que eram visíveis, roupas justas, cores vivas, que quase uma eu não pude ver. Então cada uma ao chegar na porta estava feliz, mas sua alegria não era real. Quando eu olhava para o pescoço delas, todas usavam cachecol, mas eu disse: esse cachecol é estranho, porque está se mexendo e não está ventando. Então, quando me aproximei de uma delas para ver por que ele estava se movendo, mesmo não havendo vento, e ao olhar para o cachecol, ele se levantou por um canto e havia uns olhos amarelos grandes, estavam rasgados. Então me olhava desafiante e voltou a se acomodar no pescoço da pessoa que o usava. Algo me disse para olhar mais fundo, e quando olhei mais fundo, vi muitas pessoas que estavam com esse mesmo cachecol. Todas eram senhoras, algumas não tinham,
mas a maioria tinha. Então, quando olhei para o púlpito, havia uma senhora que estava dirigindo e ela também tinha um cachecol igual às que tinham as senhoras que estavam ali. Então, em determinado momento que ela estava dirigindo o seu cachecol, ela deu um sinal que eu pude entender como um sinal para os outros cachecóis que as outras tinham no pescoço. E todas elas começaram a se mover e desceram do pescoço até os pés, e subiam os pés e coxa dos cavalheiros. Então eu disse: Olha, vai picar. O anjo me disse: Olhe, concentre-se. Percebi que não havia concentração para a palavra viva, que todas as paixões vividas era o que estava na cabeça dessas pessoas. Eram sonhos, desejos e apetites carnais. Amados, eram a ordem do dia naquele lugar. Toda depravação, exceto a palavra de Deus. Então o anjo gritou novamente, e quando ele gritou, eu me assustei, porque um anjo gritando é algo urgente. Ele gritou 3 palavras, amados, que eu não consigo tirar o grito da minha cabeça: sujeira, abominação, traição. Eu estava apavorada, nunca tinha visto isso. Meu acompanhante, tão incomodado, era tão exasperante para ele aquela situação que ele virou o rosto para não olhar. Então, enquanto isso, eu olhei dentro da igreja e tudo seguiu seu curso normal, e o anjo disse: Isso é adultério e fornicação, e aqueles que participam não podem obter a salvação. Eu estava tão triste, amados. Era tão triste aquela cena, foi tão triste aquele momento, mas depois eu saí de lá. Era uma rota muito rápida. Fui levada a um lugar onde havia águas e vi uma praia que era linda, linda a praia. Mas em um momento ele me disse que olhe bem, e quando eu olho bem, vejo muitos demônios que abundaram lá. O anjo me disse: Venha, olhe para isso. É um trabalho terrível. Mas eu não entendi. Perguntei qual é o trabalho e ele disse: Com o tempo você saberá. Eu vi como havia depravação nesses lugares, coisas terríveis. E ele me disse: Tudo, tudo está escrito. Tudo está escrito nos livros que você vê diante do trono.